Olá, está começando Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora, aqui na tela do Multi RS. E hoje vamos trazer aqui um tema muito importante, o desempenho do Rio Grande do Sul no Enem em 2024. O Estado não obteve nenhuma redação com nota 1000. E para se ter um comparativo, em 2023 tivemos 6 redações com a nota 1000. Mas além do comparativo de redações, precisamos analisar os possíveis motivos externos. Será que a enchente impactou muito nesse desempenho? Para falar comigo sobre o assunto, eu converso com o professor Sani Cardon, especializado em educação psicomotora, mestrado em educação e doutorado na área de educação da Escola de Humanidades da PUC. Seja bem-vindo, professor, prazer falar com você. Bom dia também, tenho prazer sempre em tratar sobre as temáticas da educação, agradecer o convite e poder oportunizar que haja uma reflexão sobre um tema tão importante e que, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, a educação, ela, lamentavelmente, não está em primeiro plano. Pois é, professora, a gente sempre teve, durante muitos anos, o Rio Grande do Sul sempre foi conhecido como um estado onde a educação sempre teve uma excelente qualidade, enfim. E aí a gente tem, de um modo geral, no Brasil, uma diminuição da média do Enem, diminuição em várias matérias, principalmente na parte das exatas, e a redação muito impactada. O senhor acha que o que aconteceu, falando especificamente aqui do nosso estado, a questão das enchentes, o fato de muitos alunos ficarem fora da escola durante aquele período, isso ajudou a impactar nesses números ou não? Ficaria bem confortável nós colocarmos toda a situação que a educação vive hoje com a nossa catástrofe, que foi a enchente. É claro que nós também não podemos ignorar que a catástrofe, a enchente, a evasão dos estudantes, a dificuldade no retorno, principalmente dos estudantes do ensino público, ela foi muito maior do que do ensino privado. Nós podemos dizer que, infelizmente, existe um abismo de distância entre os resultados dos estudantes do ensino privado e dos estudantes do ensino público. É claro que na enchente, o ensino privado teve mais mobilidade, teve mais agilidade para retornar aos estudos, para conseguir recuperar os seus estudantes. Já em relação ao ensino público, nós tivemos uma grande dificuldade, que inclusive tem um nome chamado busca ativa, que a Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul fez todos os seus esforços para gradativamente colocando os estudantes nas escolas. Ocorre que muitos dos estudantes, muitas famílias, inclusive evadiram do estado do Rio Grande do Sul. Foram para outros centros, que inclusive esses outros centros entraram em contato aqui com o Rio Grande do Sul para ter informações sobre a vida escolar dos estudantes e que muitas histórias que estavam registradas se perderam. Isso aconteceu, não tem dúvida. Mas, no entanto, esses resultados que a gente observa, e aqui eu quero fazer um parêntese,
que, lamentavelmente, a gente demora para ter todos os dados que fazem parte dos resultados do Enem, especificamente. Nós temos alguns dados, não todos os dados detalhados, então não tem como fazermos um aprofundamento. Mas, tirando a enchente, que é a tua pergunta inicial, tirando a enchente, nós temos outros problemas do ensino público aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos, por exemplo, hoje um investimento que vai muito aquém das necessidades. A gente fala de recuperação de escolas, de infraestrutura, tudo isso. Só que toda essa dificuldade de investir em infraestrutura é anterior à enchente. Sim, então, já vem de anos, né? Isso aí é algo que se propaga aí por décadas, podemos dizer assim, né? Eu, além de professor da PUC, né, que trabalho com formação de professores, eu também sou do Conselho Estadual de Educação, eu sou representante do Simpro-RS, que é o Sindicato dos Professores, no Conselho Estadual de Educação. E muitas vezes fazemos visitas, e visitas de fiscalização. E não foi nenhuma nem duas vezes que nós fizemos visitas e encontramos escolas onde boa parte estava interditada para os estudantes. Então, escolas que tinham uma capacidade para 1.000 estudantes atendiam 500 estudantes, devido à falta de manutenção na infraestrutura. Isso reflete nos resultados? Claro que reflete. Porque diminuem os investimentos na biblioteca, nos laboratórios, nos próprios professores, e isso é um outro ponto que está sendo abordado há muito tempo também aqui no Rio Grande do Sul, que é o dito apagão dos professores. Não sei se vocês têm essa informação, mas tem muitos componentes curriculares que não têm professores. Não tem professores. Então, isso eu estou me referindo à escola pública, tá, pessoal? Sim. A escola pública não tem professores. Isso vai refletir no Enem, no desempenho dos estudantes? Vai refletir no desempenho dos estudantes. Muitos dos nossos estudantes, eles, além de estudar, no contraturno eles trabalham para conseguir auxiliar a renda da família. Então, nós tivemos agora, recentemente, um programa do governo federal chamado Pé de Meia. Então, esse programa, ele, além de incentivar os estudos, né, dos alunos, ele também paga um valor de permanência para que os alunos, em princípio, não precisem trabalhar para estudar. Então, tem todo um contexto que, de uma certa maneira, influenciou. Realmente, nós não tivemos nenhum estudante, nem da escola privada, nem da escola pública, que tiraram 1.000. Mas nós tivemos uma boa parte de estudantes que tiraram entre 950 e 980. Uma nota alta, né? Alta. Mas aí eu te pergunto, todos do ensino público? Não. Acredito que a grande maioria do ensino privado, não. A grande maioria do ensino privado. A grande maioria do ensino privado.
né? Essa nota entre 950 e 980 da redação, a gente pode dizer que foi um pouquinho acima de 10% de todos, acima de 10% do ensino público. Né? Para números mais exatos, 187 alunos tiraram a nota de 950 a 980 no ensino público. Entende? Então, é um percentual baixo, é uma nota que a gente pode considerar alta, né, de 950 a 980, mas é um percentual baixo. Tem muitos desafios, né, professor? Eu já vou lhe fazer um convite, eu acho que o seu conhecimento e esse tema, ele é extremamente importante. Eu sempre digo aqui, nós damos muito valor aos professores. Eu sou uma grande defensora da categoria, porque eu acho que é a educação que move a humanidade, que é capacitora de formar pessoas, né, de bem formar uma sociedade. Eu deixo o convite para que, se o senhor tiver disponibilidade, que nós possamos fazer um programa todo voltado sobre os desafios da educação nos dias atuais. Eu acho que o senhor tem muito conhecimento a compartilhar. Fico à disposição quando o senhor tiver essa possibilidade. Eu acho que um programa inteiro é pouco para a gente tratar de um tema tão sério e tão importante para o mundo, né? Não é só para o nosso país, para a nossa sociedade, é para o mundo todo. Agradeço a sua participação, muito obrigada. Eu sei que o senhor tem compromisso agora, mas que maravilha a sua participação aqui. Acho que as suas palavras aí acrescentaram muito no programa e vem nos mostrar justamente isso. As pessoas têm que voltar os olhos para a educação, principalmente para a pública, valorizar os professores, valorizar o trabalho de quem está fazendo acontecer com todas as dificuldades do dia a dia, né? Mas está aí fazendo com que tentando mudar um pouquinho, né, o mundo, esse mundão aí que a gente vive. Obrigada pela sua participação. Certo, eu que agradeço e, infelizmente, eu tenho outros compromissos e realmente não tem como permanecer, mas me coloco à disposição com antecedência para a gente organizar, sim, com mais tempo para poder debater sobre essa temática que não é a solução do mundo, mas que tem que ter um investimento muito maior do que é investido, isso eu não tenho dúvida. Com certeza. Obrigada, professor. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas volta já, não sai daí. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou. Seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação, a Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar os seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa agora. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. E o Multicidades está de volta e falaremos agora sobre o número baixo de redações nota 1000 no Enem de 2024. Em 2023, 60 candidatos chegaram a esse resultado e em 2024, apenas 12. E para falar comigo sobre esse tema, eu converso agora com a Luana Schonart, professora e fundadora do grupo Redação, curso preparatório de redação Enem, vestibulares e concursos públicos. Tudo bem, Luana? Seja bem-vinda ao Multicidades. Bom falar contigo. Obrigada, Fernanda. Muito prazer. Luana, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente percebeu uma baixa nas notas de uma forma geral, né? Não só falando na redação. Na tua opinião, isso se dá a quê? Né? A falta de interesse dos alunos, a falta de preparação por parte deles, enfim, como é que tu analisa esses números que saíram aí há poucos dias para a gente? Fernanda, todos os fatores que tu mencionou, eles são verdadeiros, né? A gente pode esmiuçar todos eles. Acho que um ponto de partida importante nós vivemos em um país
extremamente desigual. E quando eu falo de desigualdade, eu falo numa análise social e também falo de desigualdade entre as escolas brasileiras, né? Eu vou fazer uma análise nacional, mas isso se configura também no Rio Grande do Sul. A gente fala de escolas, uma comparação rápida entre escola pública e particular, já começa com um fator de desigualdade. Geralmente as escolas particulares, elas têm um espaço maior, há uma disciplina semanalmente, que é a disciplina redação ou produção textual. Mesmo que não seja tão trabalhado como deveria, ela existe e, em contrapartida, nas escolas públicas, na maioria dos casos, nós não temos essa disciplina, né? Não só não temos essa disciplina, como não há o trabalho com a escrita, não há habilidade de escrita desenvolvida. Eu, por exemplo, sou filha de escola pública, eu sou já fui professora de escola particular e sou filha de escola pública, então tenho propriedade para dizer. Eu lembro que, quando eu saí da escola pública, eu caí no Enem de paraquedas, porque eu não tinha instrução, não porque eu não queria cursar, não porque eu não queria ir bem, não porque eu não tinha interesse, mas porque eu não sabia, eu não consegui desenvolver com competência, com performance, aquela prova. Então, esse fator de desigualdade entre as instituições escolares do Brasil é um fator muito importante. Outro fator importante é a própria instituição, a própria prova, o Enem, e a banca que trabalha com a prova, e muitas vezes não prepara esse corretor com qualidade. Muitas vezes, na organização da qualificação do professor, há ali escolhas ruins, equivocadas, de mudança de critérios e de não orientação desse corretor. Então, há esse impasse do aluno se preparar de um jeito e da prova ser corrigida de outro jeito. Este foi um dos grandes motivos pelos quais, por exemplo, nós tivemos uma queda de redação nota 1000. Houve a prova, aconteceu a prova no início de novembro, e depois dessa prova, por exemplo, na formação dos corretores, depois da prova, depois da aplicação, houve algumas instruções a esses corretores para eles olharem mais pontualmente para este ponto da prova, para aquele ponto da prova, cobrarem mais aquele ponto e não aquele ponto, e isso não foi pronunciado, por exemplo, na qualificação, na preparação dos alunos. Então, essas divergências, desigualdade social, desigualdade de instituições e também essa dificuldade de preparação desse corretor são fatores que colocam o aluno em uma situação precária e também a correção e os resultados em um lugar instável. Mas não seria mais correto esses corretores serem buscados antes da aplicação da prova e não depois? Não, eles são. O que acontece é, antes da prova, durante o ano, todos os anos, o resgate ou o convite de professores que desejam participar desse curso de formação, desejam ser corretores do Enem. Há uma qualificação, há uma preparação com cursos, com videoaulas, com material, antes da prova. Com material, o que acontece é, depois da aplicação da prova, antes da correção, há de novo o encontro. Este ano o encontro foi presencial, com coordenadores das instituições avaliadoras, e nesse encontro pós-aplicação da prova, houve ali algumas alterações, e penso que eu e muitos outros professores, a gente pensa que esse foi um fator pelo qual o número de redação nota 1000 diminuiu. Importante dizer, Fernanda, que numa perspectiva assim, de performance, falamos de cursos concorridos, medicina, notas altas, nós temos um contexto de poucas redações nota 1000, menos redações 980, 900 mais, mas ainda assim há um movimento importante, um número importante, inclusive no Rio Grande do Sul. Embora o Rio Grande do Sul não tenha redação nota 1000, o Rio Grande do Sul tem muitas redações 900 mais, né? O ponto da redação nota 1000 no Enem é quase que sorte não é a palavra, sabe? Porque são 2 corretores que avaliam, os 2 corretores dão 1000, há um terceiro corretor, mas há muitas redações muito bonitas, muito trabalhadas, que recebem 980, que recebem 960, que são redações possíveis de 1000. Em contrapartida, há muitas redações nota 1000, que nós, professores, avaliamos, observamos, e que nas quais há muita lacuna, muito problema. Então, o grande ponto de preocupação em termos nacionais nem é ter diminuído a redação nota 1000, mas é ter, sim, diminuído o nosso número de redações 900 mais, e essa fragilidade do aluno. Eu acho que esse é um ponto importante, aproveitando esse espaço, é um ponto importante da gente pensar. O que significa esse resultado negativo em redação? Significa que falta ao brasileiro criticidade e habilidade comunicativa. Redação, antes de ser um compilado de palavras que formam parágrafos e que isso é utilizado para uma avaliação no vestibular, antes disso, redação é uma habilidade comunicativa. Ela fala sobre o quanto o brasileiro, os nossos jovens, conseguem pensar criticamente sobre temas abordados pela proposta de redação. E quando a gente fala de Enem, Fernanda,
os temas do Enem são sempre temas de problemas sociais. Então, o que o Enem quer saber é como tu vê essa situação? Como está hoje a educação do Brasil? Como está hoje a saúde mental do brasileiro? Como está hoje a perspectiva do racismo? Há um aumento de racismo? Ocorre a valorização da cultura afro? Como está hoje a questão do acesso ao cinema, do acesso à cultura, que são questões sociais, são problemas do Brasil. Todos nós, direto ou indiretamente, vivemos isso. E o Enem quer saber o que o jovem tem a dizer sobre isso, o que o candidato tem a dizer sobre isso. E muitas vezes ele não tem. E este é o ponto, Fernanda. Pois é, o grande problema, né? Ninguém entrega o que não tem, ninguém fala o que nunca ouviu. E aí há uma lacuna importante que é nas escolas, nas famílias, essa falta de construção de criticidade, de entendimento de onde vive. Pensa, de novo, antes de ser uma nota ruim no Enem, é um brasileiro que não vai conseguir exercer a sua cidadania com qualidade. Por quê? Porque como ele vai se colocar no mundo se ele não conhece esse mundo? Como ele vai reivindicar os problemas, as soluções dos problemas, se ele nem conhece quais são esses problemas? Ele não se vê nesse lugar. Isso acontece por, sim, vivermos em bolhas e também, sim, por desconhecimento, por falta de criticidade, de entendimento do mundo. Luana, a gente há anos atrás, quando começou esse boom da tecnologia, assim, eu acho que você, principalmente dentro do teu trabalho, você chegou a perceber que a gente teve aquela questão das abreviações da língua portuguesa e de um surgimento de um novo português voltado às redes sociais e às comunicações mais rápidas, com coisas malucas, assim, abreviações nunca antes pensadas que poderiam ser possíveis. Depois disso aí, depois desse movimento que se teve, nós temos hoje as redes sociais presentes, assim, ó, 1000% na vida dos jovens, isso é um fato. E aí, tu mesmo falasse agora, é a questão das bolhas criadas, onde se tem muito acesso a redes sociais, mas as pessoas estão não sociáveis, né? Elas não convivem com pessoas. Você acha que intelectualmente essa geração ela está sendo prejudicada por isso? Com certeza. Ela é prejudicada porque, por questão linguística, de escrita mesmo, e aí é uma questão natural de adaptação de comunicação, né? A forma como tu agora fala aqui comigo, ao vivo, não é a forma como tu falaria comigo, por exemplo, nós amigas nos encontrando na rua, nós amigas no Instagram, no Facebook. Essas adaptações de linguagem, elas existem, são aceitas, inclusive. O ponto é a perspicácia de adaptação, perspicácia e inteligência de adaptação. Bom, se eu estou agora escrevendo uma redação, se eu estou agora escrevendo um currículo, se eu estou agora escrevendo um e-mail para uma situação mais formal, eu preciso ter as ferramentas linguísticas, conhecer as regras gramaticais, por exemplo, que em tese estão ensinadas nas escolas, para eu conseguir adaptar e escrever formalmente. Essa variação da comunicação formal e informal, ela existe, e na minha perspectiva nunca vai deixar de existir, né? Porque a gente tem que ter habilidade de adaptação. Outro ponto que, sim, a tecnologia traz dificuldades aos sujeitos, aos adolescentes, especialmente pela falta de maturidade para lidar com isso, é a falta de profundidade, né? Nós estamos aqui no Instagram, no Facebook, correndo, vendo imagens, e pouco instigados a ler textos e pensar criticamente sobre estes textos, pouco instigados a ouvir o outro e não só metralhar a minha opinião, muitas vezes uma opinião mal fundamentada. Nós somos pouco inclinados nas redes sociais, por exemplo, tecnologia não é só rede social, né? Mas nas redes sociais, por exemplo, a sermos sensíveis em relação à dor do outro, a ouvir o que o outro tem a dizer, a buscar mais fontes, estamos na era da fake news, né? A buscarmos mais fontes, mais repertórios, mais base para, a partir disso, construir a nossa opinião. Então, o que muitas vezes a rede social faz é criar uma geração de papagaios, né? Que simplesmente repetem, sem profundidade, aquilo que uma pessoa que eles gostam, e por isso seguem, fala lá na rede social, por exemplo. Infelizmente, sabe que quando eu fui fazer a minha segunda graduação, eu tinha colegas na faixa dos 17, 18 anos de idade, e me chamou muito a atenção uma coisa, pessoas de uma outra geração, na qual, quando eu fiz a faculdade de jornalismo, nós não tínhamos nem livros voltados ao tema, né? Telejornalismo, rádio, jornalismo, enfim. Tinha muito pouco material sobre isso, e a gente tinha que ir nas bibliotecas e buscar fontes de pesquisa, enfim, era uma loucura toda. E os meus colegas, eles falavam o seguinte: eu acredito que teus alunos devem
tu deve te deparar muito com esse tipo de situação. Vai no chat GPT e resolve, não precisa nem ler, não lê o livro. Eu tô olhando o Ilíada ali, maravilhoso, do que tá na tua estante aí. Então, assim, a preguiça, né, de ler, de construir uma mentalidade com mais profundidade, como tu falou, né, de ser uma pessoa mais intelectualmente capaz de debater assuntos, né? Isso deve passar por ti direto aí no teu curso, né? Direto. E aí, Fernanda, a gente fala especialmente de uma questão comportamental, né? E não é só de jovens, é claro, de todos nós, para todos nós. Uma questão comportamental que a gente não pode negar e se abster da existência da inteligência artificial, por exemplo, e se colocar no lugar de, não, eu não vou usar a tecnologia. Não pode, porque ela está à disposição e ela contribui demais. O ponto que eu disse agora, que é comportamental, ok, como usar essa ferramenta com criticidade, com razoabilidade, a ponto de ela não minimizar, não invisibilizar, não diminuir as minhas habilidades. Tanto é que, por exemplo, quando eu sento lá na hora da prova, abro a prova e tenho que individualmente colocar minha opinião sobre aquilo, se esse movimento de pensar criticamente, de escrever, de raciocinar, não foi desenvolvido ao decorrer do ano, se durante o ano eu só fui refém, por exemplo, do ChatGPT, foi ele que escolheu os meus argumentos, foi ele que escolheu as minhas intervenções, foi ele que fez a correção gramatical, se eu dei ao ChatGPT todas as responsabilidades de escrever uma redação, por exemplo, vai chegar lá na hora e eu não vou ter as habilidades necessárias. E, de novo, a gente não entrega, a gente não consegue performar se a gente não trabalha essas habilidades. Então, aí é um movimento que eu não tenho essa resposta, como resolver isso, porque eu também me coloco nesse lugar. O tempo todo é um movimento de eu tenho a ferramenta, mas eu não posso ser refém da ferramenta. Eu tenho a ferramenta e ela precisa contribuir à minha vida, à minha autonomia, ao meu desenvolvimento, à minha intelectualidade, ao meu raciocínio, não posso ser refém dela. Penso que tu também, em muitos momentos da tua vida, inclusive profissional, lida com essa circunstância, né, de não ser refém, Exato. nem de rede social, nem de ChatGPT, de nenhuma ferramenta tecnológica. Luana, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu passaria conversando horas contigo sobre esse assunto. Adorei a nossa conversa. Eu acho que tem muito a acrescentar aqui no nosso programa, mas a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela tua participação. O Instagram, para as pessoas te acharem, para alunos que porventura queiram te procurar para começar esse 2025, aí tu pode passar para a gente? @Luana Schonar. Bota Luana SCHO que vai aparecer. Vai ser um prazer receber o povo por lá. Eu sou prof de redação, trabalho especialmente com redação Enem e URGS. E tenho muito a dizer, sim, sobre intelectualidade, escrita e comportamento. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E o Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.